Oi pessoal, tudo bem? Na pré-aula de hoje a gente vai começar a falar de derivadas direcionais, tá? Continuando nossos estudos de funções e as suas derivadas, funções de R2 em R. E aqui a gente então vai seguir com o que é uma derivada direcional, e a primeira pergunta é em qual direção, né? A gente vai derivar em qualquer direção de qualquer vetor unitário no R2, tá bom? Isso aqui obviamente se generaliza para funções de R3 em R, Rn em R, mas a gente faz aqui o caso bidimensional primeiro, tá bom? Então a gente vai definir a derivada parcial de f na direção do vetor v no ponto x0, y0 como sendo o limite, esse que está dado aqui é f calculada no ponto mais um pequeno deslocamento na direção do vetor, menos o valor da função no ponto dividido pelo quanto a gente se deslocou na direção do vetor v. Tá? Então ele é basicamente a ideia que a gente tinha visto antes, só que agora não numa direção paralela aos eixos coordenados, mas numa direção qualquer. E para fixar ideias, a gente escolhe o vetor v unitário para que isso aqui represente de fato uma taxa de variação como a gente está acostumado a interpretar desde o cálculo 1. Tá? Então a ideia é mais ou menos essa, quer dizer, eu vou pegar o meu ponto x0, y0, vou olhar o valor da função nesse ponto, vou andar um pouquinho na direção do vetor v, uma certa quantidade. Vou ter aqui meu ponto x0, y0 mais h vezes v, tá bom? Vou pegar o valor da função nesse ponto, menos o valor da função nesse ponto, e dividir por esse tamanho, que é exatamente h, porque meu vetor v é um vetor unitário, tá bom? Então eu estou medindo a taxa de variação da função v, da função f na direção do vetor v. A interpretação geométrica que a gente tem no espaço é bem parecida com a que temos sempre, né? Você tem aqui os eixos coordenados no R3, tá bom? Você tem aqui teu ponto x0, y0, tem aqui um vetorzinho v. E aí você tem então o gráfico da tua função, que é uma superfície lá no R3, tá bom? Você tem aqui teu ponto x0, né, para a gente fixar aqui, vamos deixar registrado, x0, y0. Aqui é o ponto x0, y0, f de x0, y0, né, que é o meu valor de z aqui. E o que é a derivada nessa direção? Eu vou pegar o plano que contém o ponto x0, y0, é perpendicular ao plano xy e contém o vetor v, certo? Isso aqui vai cortar a minha superfície num certo ponto, numa certa curva, e o que a gente vai ter exatamente o quê? Nesse ponto eu vou ter a reta tangente a esse gráfico numa direção que antes era paralela aos planos coordenados, agora não mais, somente perpendicular ao plano xy. A interpretação que a gente tem é exatamente que esse ângulo aqui, né, vamos chamar assim, é um ângulo beta, tal que a tangente de beta é exatamente essa derivada direcional. Tá, eu não vou escrever a flechinha aqui para não ficar muito carregada a notação, mas essa é a interpretação geométrica. Então, conforme o vetor v varia, eu vou obtendo os coeficientes angulares ou as taxas de variações em todas as direções a partir do ponto x0, y0 no domínio da função. Tá, como casos particulares, a gente tem o seguinte, né? Se você pega o vetor v como sendo o vetor 1, 0, que lá na álgebra linear a gente denota como vetor E1 da base canônica do R2, então o que a gente tem é que a nossa ∇f e ∇v, quando v é o vetor E1, isso é nada mais nada menos do que o quê? Coloca aqui 1, 0 no lugar do vetor v, você vai ter o y0 parado e uma pequena variação só na direção do eixo x, né? Então isso dá nada mais nada menos do que ∇f ∇x no ponto x0, y0, e de maneira totalmente análoga, se você pega o vetor v como sendo o vetor E2, né, o vetor 0, 1, a gente vai ter então que a nossa derivada direcional na direção desse vetor v especial, vetor 0, 1,
é a derivada parcial da f em relação a y no ponto x0, y0, tá bom? Então, essa é a intuição. A gente está generalizando o conceito de derivadas parciais para uma direção qualquer no plano, tá bom? Quando a gente tem que a nossa função é diferenciável, a gente consegue uma fórmula interessante para a derivada direcional via regra da cadeia, né? Se você olha, repetindo o desenho, eu vou pegar, tenho lá meus eixos no domínio da f, estou aqui com o ponto x0, y0. Quem é essa minha curva? É a curva que passa pelo ponto x0, y0. É uma reta, ponto mais um parâmetro vezes um vetor. É a reta que passa pelo ponto x0, y0 e tem a direção do vetor v, tá bom? Então vamos desenhar de outra cor aqui o vetor v laranjinha para dar um destaque. Esse aqui é o nosso vetor v. Então eu consigo, quando a f é diferenciável, a gente já viu pela regra da cadeia, que nesse caso específico a gente tem o quê? Que f bola gama linha por um lado, o que é? Eu estou calculando isso no zero, porque quando t é igual a zero, eu estou exatamente no ponto x0, y0, né? Isso é, pela regra da cadeia que a gente viu no nosso último encontro, nabla f em gama de zero, produto escalar com gama linha de zero, tá? E o que é esse produto escalar? Bom, vamos lá. Nabla f, gama de zero é o ponto x0, y0, faça t igual a zero ali, e a derivada dá exatamente o vetor v, tá bom? Então, isso por um lado é isso, e por outro lado, a definição da derivada me dá o quê? Que isso é o limite quando h vai para zero de quem? De f de gama de t menos f de gama de zero, vou escrever consistente aqui, f de gama de zero sobre f de gama de h, né? Sobre h, tá bom? Então vamos lá. O que é isso? Vai ser exatamente o limite, quando h tende para zero, do que? F de gama de h vai ser f, gama de h é x0, y0, mais hv, menos f, gama de 0 x0, y0, f de 0, y0, tudo isso dividido por h, né? E isso é o que a gente acabou de ver como sendo exatamente a definição da derivada direcional da f na direção do vetor v no ponto x0, y0. Então o que a gente conclui? Que quando a f é diferenciável, eu tenho essa fórmula bem bacana, que é o que? A derivada da f na direção do vetor v, só quando a f é diferenciável, tá? Isso é nada mais nada menos que o gradiente da f no ponto x0, y0, produto escalar com o vetor v, tá bom? Essa é uma coisa bem interessante. A gente vai tirar no nosso próximo encontro vários desdobramentos dessa fórmula, em particular um critério bom para a gente ver quando que uma função não é diferenciável, tá? A interpretação geométrica dessa derivada direcional, em vista dessa fórmula, quando f é diferenciável, né, o que a gente sabe? A gente sabe então que del f, del v. Deixa eu copiar isso para não precisar escrever de novo. Uma vez que a gente tem essa fórmula, a gente sabe lá da álgebra linear o quê? Que o produto escalar, como é que a gente escreve? Isso é a norma do primeiro vetor, tá? Vocês lembram disso? A norma do primeiro vetor vezes a norma do segundo vetor, que no nosso caso a gente combinou ser unitário, né? Vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, o gradiente e a v. Tá? Esse cara aqui é 1, esse cara aqui é um certo número fixo. Então o que a gente percebe? A gente percebe que a derivada direcional de uma função diferenciável depende basicamente do cosseno do ângulo entre o vetor gradiente da função no ponto e o vetor v, que determina a direção na qual a gente está derivando. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, se eu estou aqui num ponto x0, y0, suponho que eu tenho meu gradiente da f apontando para cá. Tenho meu vetor v apontando para cá.
ter esse ângulo θ aqui. E é o cosseno dele, né? De certo modo, o que você está fazendo é calcular a projeção do gradiente na direção do vetor v, porque ele é unitário. Então, o que eu estou pedindo é isso. A derivada direcional é a componente do gradiente na direção do vetor v, que você está calculando a derivada direcional. Como caso específico, o que a gente percebe? Qual é a direção que torna esse número o maior possível, né? Quando que esse produto aqui é o maior possível? Se isso é constante, isso aqui vai ser o máximo quando? Quando θ for zero, ou seja, a direção v na qual a função tem a maior derivada, ou seja, a maior taxa de variação, é exatamente a direção que faz ângulo zero com o gradiente, ou seja, ela própria. E a menor taxa de variação vai ser exatamente quando θ for igual a π, de modo que a derivada direcional é menos o módulo do gradiente, tá bom? Então, isso permite, por exemplo, a gente procurar para uma dada função de R2 em R, se eu estou num ponto, para que direção que eu tenho que andar, de modo que a minha função varie o mais rapidamente possível, cresça mais. Siga a direção do gradiente, tá? Vamos discutir isso direitinho na nossa próxima aula. E eu queria terminar a sessão de hoje, a pré-aula de hoje, com esse exemplo, né? Famoso, a gente tem essa função. Vamos tentar calcular, então, pela definição, quem seria ΔF ΔV, nesse caso concreto, num vetor AB unitário qualquer, tá? Na origem. Então, isso, por definição, é o limite, quando h tende para zero, de f de 0, 0, mais t vezes o nosso vetor v, que é AB, tá bom? Menos f de 0, 0, que vale 0 nesse caso. Tudo isso dividido por h. Aqui vamos a variável do limite h, né? Então, o que a gente vai ter é basicamente o limite. Quando h vai para 0, eu vou ter h AB, né? Então, eu vou ter h ao cubo, a ao cubo, sobre, aqui pondo em evidência, vai ficar H2, A2 mais B2, né? A primeira componente aqui é HA, a segunda HB. Então, substituindo na fórmula, a gente tem isso, menos 0. Tudo isso dividido por H. Então, sobra, como A2 mais B2 é 1, porque o vetor é unitário, eu vou ter, basicamente, A ao cubo, tá? Isso, conforme a gente vai ver depois, já me garante que essa função aqui não é diferenciável. Por quê? Porque, como a gente viu na derivação da fórmula anterior, a derivada parcial é o produto escalar do gradiente com o vetor. Então, isso, se teu vetor tem coordenadas AB, isso aqui vai ser exatamente A vezes ΔF ΔX no ponto x0, y0, mais B vezes ΔF ΔY no ponto x0, y0. Ou seja, o que você espera para a derivada direcional sempre é uma fórmula linear nas variáveis a e b. Ou seja, elas aparecem a vezes um número mais b vezes outro número quando a função é diferenciável. Nesse exemplo apareceu a ao cubo. Como ela não é linear nas variáveis a e b, isso já serve para me mostrar que f não é diferenciável em 0, 0. Tá? Um outro jeito de você ver isso rapidamente, para concluir, é que quando você calcula a derivada direcional desse jeito, pela definição você obtém a ao cubo, e quando você calcula o gradiente, o que deveria ser, se a função fosse diferenciável, a gente deveria ter essa fórmula válida, né? Essas duas coisas deveriam ser iguais. E aqui o que a gente tem é que o gradiente, já calculamos várias vezes dessa função, é o vetor 1, 0 na origem, produto escalar com o vetor AB, isso aqui dá um número A, tá bom? Então, o que a gente tem é que ΔF ΔV não é igual ao produto escalar entre o gradiente da f e o vetor v, e, portanto, isso corrobora ainda mais o fato de que a f não é diferenciável. Tá? Na próxima aula, então, a gente se encontra, faz alguns exercícios a respeito de regra da cadeia e desenvolve um pouco mais essas ideias aqui. O conteúdo, para vocês darem uma olhada, está no que corresponde ao capítulo 13 do livro do Guidorizi, e, de novo, nas videoaulas da professora Marta, na playlist de Cálculo 2 no canal da USP no YouTube, tá bom?
Muito obrigado e até a próxima então. Tchau, tchau.